Mateus capítulo 14, e eu quero ler convosco dos versos 12 ao 26. Mateus 14, os versos 12 ao 26. E eu com este texto queria falar convosco acerca da Páscoa. A Páscoa. Este é um sermão que tem muitos textos bíblicos, portanto eu peço a vossa paciência e que vocês me possam continuar a assistir até ao final, porque eu sei que Deus vai falar connosco e nós vamos aprender algo muito importante para nós, comunidade cristã, servos e povo de Cristo, do Deus vivo que caminhou entre nós. Marcos capítulo 14, dos versos 12 ao 26. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe os seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12, e quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12. O que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, e derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei o fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, liberte as nossas almas, levando cativo todos os nossos pensamentos, aflições e todas as coisas que nos possam perturbar de perceber e ouvir a palavra de Deus. Que esta palavra sirva de alimento e de fortaleza ao nosso coração. E assim, Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, ó Pai, agradáveis da Tua presença, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Marcos 14 nos fala da Páscoa. Parece que foi uma coincidência este sermão da Páscoa sobre a narrativa de Marcos 14, versos 2 ao 26, ter calhado neste dia. Parece que foi feito de propósito. Mas para Deus não há acasos, para Deus não há propósitos, para Deus há propósitos. Para Deus há motivos para que nós cresçamos e para que nós renovemos a força e a fé do nosso coração. Antes de entrar no nosso sermão, a nossa exposição bíblica sobre este texto, eu queria deixar uma pergunta no ar para você ir pensando à medida que você vai ouvindo. Quando é que nós temos, ou quando é que nós celebramos o dia de Páscoa? Será que você também celebra o dia de Páscoa no próximo domingo
Hoje é quinta-feira. Mas será que você celebra o seu dia de Páscoa no próximo domingo? O mundo em que nós vivemos, ele é influenciado muito pelo calendário litúrgico da Igreja Católica Romana. Todos os inventos diários, anuais, mensais, semestrais que nós vivemos, ele tem uma influência bastante forte no calendário litúrgico da Igreja Católica. Mas, à parte disso, muitas são as igrejas das mais diversas denominações ou linhas de pensamento teológico. Igrejas que se dizem cristãs, igrejas evangélicas, em que elas festejam o domingo de Páscoa que está afixado no calendário litúrgico. Ou seja, o calendário litúrgico da Igreja Católica diz que a Páscoa são 40 dias a seguir ao Carnaval. É a Quaresma Pascal. E depois tem o seu dia final, o seu dia conclusivo no domingo de Páscoa. Mas repare, no texto, a Páscoa de Cristo, a Páscoa que Jesus celebrou, ela ocorre 3 dias antes da ressurreição. Porque nós sabemos que este foi a última ceia de Jesus com os seus discípulos. A seguir ele vai para o jardim do Getsemane, onde ele tem o episódio do clamor a Deus para afastar o cálice da sua vida. Se possível, Pai, afasta de mim este cálice. Nessa mesma noite, de madrugada, ele é traído pelo seu discípulo Judas, que o beija como um amigo, o entrega às autoridades religiosas, às autoridades do templo, e depois aí segue-se o processo de questionamento, de interrogação de Jesus por parte do Sinédrio, por parte do rei do Pilatos, é entregue aos soldados, é crucificado e no domingo a seguir a este dia ele ressuscita. Mas precisamos, acima de tudo, e eu peço a vossa atenção para isso, precisamos, acima de tudo, entender o que é que Jesus está fazendo nesta narrativa. Porque é que esta narrativa foi escrita? Porque é que Marcos a escreveu? O que é que ela nos tem para ensinar hoje à sua igreja, à Igreja de Cristo? Em primeiro lugar, e acima de qualquer coisa, Jesus está nos mostrando para que nunca mais voltemos aos rudimentos. Nós sabemos que rudimentos são coisas antigas, é o princípio, é o início de algo. Por outras palavras mais contemporâneas, é o protótipo. É aquilo que começou, mas que não está acabado. O que Jesus nos está ensinando nesta narrativa, a partir do verso 12 até ao 26, Ele está nos ensinando a não mais voltarmos aos rudimentos, ao início, ao passado. E Paulo nos vai falar isso com bastante ênfase em 2 das suas cartas. Paulo também adverte àquelas igrejas, à igreja da Galácia e à igreja de Colossos, que eles estavam errados porque estavam observando festas, dias, sábados, luas da liturgia judaica. Repare o que é que ele diz em Gálatas 4, verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Porque estáis voltando ao passado, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Mas esta é uma das passagens que ele fala à igreja da Galácia, porque eles também queriam ser cristãos, mas ser judaicos. Ser cristãos, olhar para a cruz, mas seguir as festas, os rituais, as liturgias judaicas. Mas ele, à igreja de Colossos, ele também fala em Colossenses 2, verso 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs subtilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não
segundo Cristo. No verso 20 ele continua: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Ou seja, se Paulo está dizendo, vocês já morreram para o mundo, vocês já morreram para os rudimentos, vocês agora estão numa outra fase, estão numa outra onda, vocês agora estão num outro pilar, num outro fundamento, que é o fundamento da cruz do Calvário. Portanto, não andeis, não olheis para trás, não andeis nas mesmas coisas. Repare, meu amigo e minha amiga, que tanto Cristo como Paulo estão nos conduzindo a observarmos a renovação da aliança do Senhor. Estamos hoje perante, olhando para este texto, nós estamos perante a nova e eterna aliança. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, eis que tudo foi renovado. E o próprio Deus, Ele renova uma aliança com o seu povo. O próprio Deus, Ele renova uma aliança com a Igreja de Cristo. E isto é que Paulo quer nos levar a observar, isto é que Jesus quer nos levar a observar. Entenda uma coisa muito importante. Para nós cristãos, para a Igreja de Cristo, não existe mais calendário litúrgico de espécie alguma, ou de pensamento, ou de teologia alguma. Não existe dia mais santo que o dia do Senhor. E pelas Escrituras Sagradas nós vamos compreender que o dia do Senhor é aquele dia em que nós congregamos como igreja, que nós louvamos, que nós adoramos, que nós fazemos orações a Deus, que nós ouvimos a sua palavra, que nós partimos o pão, que nós partilhamos o cálice. Esse é o dia do Senhor. É o dia que nós santificamos e guardamos para adorar, independentemente seja qual for o dia da semana. Seja qual for o dia da semana, não existe dia mais santo. O dia do Senhor é o dia da congregação do povo para adorar a Deus. E você pode adorar a Deus congregado ou sozinho. Hoje, meus amados irmãos e irmãs, meus amigos, hoje é o dia do Senhor, porque nós estamos hoje perante a palavra de Deus aberta nas nossas mãos. Portanto, hoje é dia do Senhor. Mas no texto, nós estamos perante um evento muito importante para o povo judaico. Nós estamos perante a Páscoa judaica, a Páscoa dos judeus, a Páscoa do Velho Testamento. E esta Páscoa era a festa mais importante da liturgia judaica. Eles tinham pelo menos 3 festas bastante importantes em que o povo era convocado a subir a Jerusalém para adorar. Era esta festa, que era a Páscoa, era a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. 3 festas em que o povo subia, peregrinava para Jerusalém para adorar. Mas esta Páscoa, esta festa, a Páscoa, era a mais importante. Era aquela que praticamente ninguém poderia faltar. Esta festa servia para lembrar os judeus da obra de Deus quanto à sua saída do povo, à saída do povo das terras do Egito. Esta festa lembrava aquilo que Deus fez ao povo de Israel, retirando-os da terra do Egito, retirando-os da escravatura, enfrentando o faraó, atravessando o Mar Vermelho. Esta Páscoa simboliza o final das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito. Páscoa significa passagem, ou passar por cima. Por outras palavras, se você quiser entender isto, deixe que eu lhe leia em Êxodo, capítulo 12, olha o que é que significa a Páscoa, ou o que é que significava a Páscoa para os judeus. Êxodo, capítulo 12, verso 14, diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel.
Ao primeiro dia haverá para vós outros Santa Assembleia, também ao sétimo dia tereis outra Santa Assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isto podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, ou Páscoa. Porque nesse mesmo dia tirei de vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até à tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Verso 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei, olha agora, escolhei, e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de ísopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Escute, atenção, o que vem a seguir. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Esta era o símbolo da Páscoa. Isto, o que eles estavam celebrando, era a passagem do anjo da morte por cima das suas casas. Era a passagem do anjo da ira de Deus para as suas casas. Isto é o que simbolizava a Páscoa. Por isso é que era tão importante, porque o anjo, cujas casas não tivessem as suas ombreiras das portas desprovidas com o sangue, o anjo entrava e matava os primogênitos. Nós sabemos, pela história judaica, que o primogênito era um dos filhos mais... Todos eles eram importantes, mas o primogênito tinha uma importância maior, porque era ele que herdava a bênção do seu progenitor, a bênção do seu pai. Mas repare o que era o ritual da Páscoa judaica. Como era a Páscoa judaica? Primeiro, era preparada meticulosamente. E quando eu falo meticulosamente, não era com grandes coisas, porque ela era uma ceia bastante simples e rápida. O povo comia a Páscoa nos tempos do Antigo Testamento. O povo comia a Páscoa, comia o cordeiro e o pão de pé, simbolizando a preparação que eles tiveram que ter, porque eles, no dia seguinte ao anjo passar, eles começaram a preparar-se para sair do Egito. Portanto, eles comiam a ceia rapidamente, em pé, simbolizando a preparação da saída do Egito. Antes da ceia, toda a casa era completamente limpa, retirada todo e qualquer tipo de fermento. Era uma limpeza geral. Na hora da ceia, já estavam os pães asmos. Os pães asmos é um pão sem fermento, é um pão rijo, e eles comiam pães sem fermento, eles comiam ervas amargas, e eles comiam o cordeiro imolado, o cordeiro da Páscoa assado. Mas antes da Páscoa eles cantavam 2 salmos, chamam-se os salmos de Ahil, ou seja, é o salmo que eu li, que é o 113, ele vai do 113 ao 118, eram os salmos que se cantavam por altura da Páscoa. Cantavam 2 salmos, ceavam e depois cantavam outros salmos e louvavam e adoravam a Deus. Toda esta ceia era preparada meticulosamente. Agora, de novo, o que é que eles celebravam? Eu estou falando assim que é para nós entendermos aquilo que Jesus fez, para nós entendermos aquilo que Jesus nos quer trazer lá em Marcos 14. O que é que eles celebravam? Eles celebravam, como nós vimos, a passagem do anjo da morte. E a passagem do anjo, quando o anjo passava, ele respeitava todas aquelas casas onde tivessem as ombreiras das portas aspergidas com o sangue do cordeiro que eles comeram. Marcos, ele está falando para uma comunidade cristã que estava em Roma. Essa comunidade não tinha ligação, ou poucos tinham ligação com os costumes judaicos. Por isso é que Marcos está aqui mais ou menos detalhando a cerimónia da Páscoa
e aquilo que Jesus está fazendo. Agora, o que é que você entende? Uma coisa. E isto é o problema dos nossos tempos. Isto é o problema contemporâneo. E o problema contemporâneo está no aspecto em que nós, muitas vezes, ainda celebramos a Páscoa do passado. Ainda celebramos a Páscoa da liturgia religiosa. Nós estamos perante a última Páscoa do Velho Testamento. Sim, é isso mesmo que você entendeu. Nós, com este texto de Marcos 14, estamos perante a última Páscoa do Antigo Testamento. Nós estamos perante o último evento litúrgico correspondente à festa cristã, ordenada por Deus a Moisés. E isto tudo acontece por manifestação de Cristo. Jesus, Ele veio, Ele se fez homem, Ele se despiu de toda a sua glória, Ele desceu dos céus e veio à terra, encarnou em forma de homem, andou no meio de nós, para quê? Para se manifestar, para dar cumprimento a tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento a seu respeito e a respeito do povo de Israel e a respeito do povo que se iria agregar à Igreja de Cristo. Agora quer que você perceba algo muito importante. Novamente, Marcos, nesta narrativa, ele vai aqui salientar algo que é muito importante também para nós cristãos. Porque neste episódio, no episódio que nós lemos, a partir do verso 12 até ao 26, estão bem patentes as duas naturezas de Cristo. Ou seja, Cristo homem e Cristo Deus. A natureza humana de Cristo e a natureza divina de Cristo. Como homem, nós vemos que ele precisou de alguém para preparar a Páscoa. Ele precisou dos seus discípulos. Os seus discípulos perguntam: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Como por outras palavras, ele diz: Senhor, tu queres ajuda? Nós ajudamos-te a preparar a Páscoa. Onde tu queres que nós vamos preparar a Páscoa? Esta é a natureza humana narrada por Marcos, mas também temos a natureza divina. Como assim? Porque ele descreve pormenorizadamente o local da celebração. Ele diz: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre lhe pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto, e ali fazei os preparativos. Ou seja, Jesus está a dizer aos discípulos: vão à cidade e vos vai acontecer algo que vocês não estão à espera. Vos vai acontecer algo extraordinário e vocês vão seguir todas as normas, todas as palavras que ele vos disse. E no verso 16, no verso 16 diz: saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e olha agora, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito. Achando tudo como Jesus lhe tinha dito. Ora, um homem nunca poderia falar para outro homem e dizer: olha, vai lá porque vai passar alguém com um cântaro na mão e esse alguém vai disponibilizar um cenáculo. Só Deus. Então aqui temos a natureza humana, porque Jesus precisou de ajuda para preparar a Páscoa, e temos a natureza divina, porque Jesus mostra aos seus discípulos antecipadamente aquilo que iria acontecer e eles próprios observaram que tudo aconteceu segundo aquilo que Jesus tinha dito. O segundo ponto do nosso sermão é que entre a preparação da Páscoa e a Páscoa propriamente dita, entre a preparação e a celebração, acontece um outro evento que tem alguma importância, se não muita importância para nós. Acontece o evento da revelação do traidor. A revelação do traidor. Se você reparar aí, no capítulo 14, verso 1, nós vemos que os principais sacerdotes e os escribas procuravam formas e maneiras de como haviam prender a traição e como haviam matar a Jesus.
Isto era fora do ambiente pascal, fora deste cenáculo, fora deste espaço, fora do círculo mais íntimo de Jesus. Por fora deste círculo estavam homens preparando traição para prender a Jesus e para o matar. Mas por dentro do círculo estava alguém que o iria trair. E este ato, para que você saiba, ele não foi um ato isolado. Ele foi uma profecia bíblica. O salmista escreve que alguém em quem Jesus confiava o iria trair, isto centenas de anos antes desta última Páscoa. O Salmo 41, verso 9 diz assim: até o meu amigo íntimo. Não se esqueça que o Judas era o tesoureiro. Era aquele que Jesus mais confiava. Jesus confiava a sua missão nas mãos deste homem. Até o meu amigo íntimo, Salmo 41, verso 9, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. A expressão levantou contra mim o calcanhar é me traiu. Me traiu. Me espatou uma faca nas costas. Agora, existem aqui algumas questões que nós precisamos entender. Se a atitude de Judas já tinha sido profetizada, qual é a responsabilidade dele? Poderemos dizer, com lógica, Judas agiu em conformidade com o propósito de Deus. Judas agiu em conformidade com a profecia escrita no Salmo 41. Muitos são também aqueles que dizem, e existe um alto consenso acerca disso, e eu próprio também concordo, que Judas, com a sua traição, ele cumpriu o propósito de redenção. Por outras palavras, o Judas foi a mola impulsionadora para que Cristo tivesse sido morto. Judas foi o ajudante do crucificador de Cristo, por assim dizer. Mas Jesus anuncia no meio, durante a sua ceia, que havia no meio deles, eu já tinha falado antes, que existia um que tinha o diabo com ele. Mas aqui Jesus, ele vai novamente demonstrar a sua natureza divina. Porque ele anuncia que existe um traidor, mas ele não se fica por aí. Ele diz, existe um traidor no meio de vós, é um dos 12, mas não se preocupem, porque é aquele que vai meter a mão no meu prato. Vai comer no mesmo prato que eu, ao mesmo tempo que eu. E está aí, no verso 20, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Nós vemos que, noutras passagens bíblicas, Mateus relata isso, que Judas meteu a mão no prato de Jesus e que Jesus lhe disse, aquilo que tens para fazer, faze-o depressa. E ele continua dizendo, então Judas apressadamente saiu do lugar e foi ter com os principais dos sacerdotes. Judas cumpriu o sinal anunciado por Jesus. Verso 21. É um dos 12. Pois o Filho do Homem vai, mas como está escrito a seu respeito, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Aqui parece que há um paradoxo. Ora, se Judas estava agindo em conformidade com algo que já havia sido escrito, já havia sido falado, Judas cumpre o sinal anunciado por Jesus. Então a pergunta é, Judas ainda continua com culpa? Jesus está dizendo aqui, ai daquele
por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Judas tinha culpa, então? Claro que sim. E aqui entra uma das teologias mais interessantes e que mais me apaixona. Porque aqui se enquadra a teologia acerca da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Sim, é isso que você ouviu. A soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Nada se faz, se pensa, se fala, se age, sem que Ele saiba ou permita. Não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba ou permita. Não cai um fio do cabelo da cabeça de um homem sem que Ele saiba ou permita. Mas, paralelo à soberania de Deus, existe algo que é a responsabilidade do homem. Veja, no verso 21 diz: pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Isto é a soberania de Deus. Está escrito a respeito e vai acontecer assim. Deus é soberano e conforme Ele falou, conforme Ele mandou escrever, assim irá acontecer. Isto é a soberania de Deus. Mas no verso, na última parte do verso, na parte B do verso, temos a responsabilidade do homem, em paralelo, a par com a soberania de Deus. Mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Ai daquele que tomou a atitude de trair. Portanto, então vemos aqui a soberania de Deus e a responsabilidade do homem caminhando lado a lado. Por causa da soberania de Deus e por causa da responsabilidade do homem, o crente deve vigiar. O crente deve estar atento. O crente deve estar alerta, o crente deve tomar cuidado com as suas ações perante a face de Deus. Agora, espera aí. A teologia reformada diz que Deus é soberano e Ele elegeu e predestinou. A teologia reformada diz, firmado em Efésios 2, que a salvação não é por obras, é pela fé, é dom de Deus. É Deus que assim o predestinou. O homem é salvo não por ele próprio, mas por Deus. Ele é convencido por Deus, ele é selado por Deus. Mas parece que aqui o texto está dizendo que as minhas obras têm ação ou influenciam a minha salvação. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que existe a soberania de Deus, Ele elegeu, predestinou e tudo está conforme aquilo que Ele instituiu e que Ele escreveu e que Ele falou. Mas existe a responsabilidade do homem em vigiar e estar atento às suas ações. Que ações são essas? Não são ações beneméritas. Não são ações de esmola. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte, tudo isso é necessário, tudo isso faz parte do verdadeiro cristão. Mas as ações para as quais Cristo está nos alertando é para o arrependimento. Você repare, você pode dizer, mas Judas se arrependeu. Não, Judas não se arrependeu. A Bíblia diz que Judas se conturbou de remorsos. Judas se encheu de remorsos. Judas sentiu remorsos. E o remorso é o sentimento típico do ímpio. O remorso é o sentimento daquele coração que não tem Cristo. O remorso não nos traz perdão de Deus. Porquê? Porque ele advém de um coração ímpio, de um coração que não está em Cristo. E por causa disso ele cometeu suicídio. Você repare a diferença entre Judas e Pedro. Existe uma grande diferença entre o remorso, que foi o sentimento de Judas, e o outro sentimento, que foi o sentimento de Pedro. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Quando traiu Jesus pela terceira vez, o galo cantou, e a Bíblia diz, todos os evangelistas eles escrevem, que Pedro chorou amargamente. Deixa que eu lhe diga uma coisa, meu amigo, minha amiga. O choro, ele é sinónimo de arrependimento. Quando Jesus fala lá em Mateus 5, bem-aventurados os pobres em espírito,
porque Deus é o reino dos céus. E a seguir diz, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Ele não está falando daquele que chora porque chora. Eu sou um pastor muito chorão. Eu gosto de chorar. Alivia-me a alma, faz-me bem. Mas isso não quer dizer arrependimento. Agora, o chorar amargamente, ele traz sempre arrependimento. E essa é a diferença. Enquanto um se sentiu remorsos, mas não fez mais nada, a única coisa que fez foi arranjar uma corda e uma figueira para se enforcar, o outro chorou amargamente, o outro chorou aquilo, a sua miserabilidade, aquilo que ele fez perante o seu mestre, perante o seu Senhor. É claro que sim. Deus é soberano desde a criação. Mas também é claro que sim, que Deus é soberano no último dia. Ele é soberano na criação e Ele é soberano no último dia. Ele é soberano em Gênesis e Ele é soberano em Apocalipse. Mas pelo meio, meu querido e minha querida, está o homem com toda a sua responsabilidade. E você pergunta, responsabilidade de quê? Deixa que eu responda. Responsabilidade de ter uma vida digna de santidade. Responsabilidade de ter uma vida digna de santificação. E santificação, santidade, não é eu ser pregado nas paredes de um templo, lá numa prateleira, e ser feita a minha imagem em pau ou em cerâmica. Não, isso não é ser santo. Santo é alguém que foi separado. Santo é alguém que foi separado para ser diferente. Santo é alguém que sabe que por ele próprio não consegue fazer nada, mas com Deus, com a sua soberania, ele consegue se santificar. Ele consegue se aproximar à imagem e à estatura varonil de Cristo Jesus. Santificação é arrependimento. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem arrependimento, ninguém verá a Deus. E se você concluir o episódio de Pedro, você vai ver que Jesus, após a sua ressurreição, ele vai ter com ele e pergunta-lhe por 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? E só a 3ª vez é que Pedro compreendeu aquilo que Jesus estava lhe perguntando. Porque eu amar a Cristo não é eu dizer que sou cristão a toda a gente. Amar a Cristo não é eu comprar uma bandeira e andar ou tatuar os meus braços com a palavra Cristo é Salvador, Cristo salva. Isso não é amar a Cristo. Amar a Cristo é eu me arrepender das minhas más ações. Tanto as ações de mim para mim, como as ações de mim para o meu próximo. Isso é arrependimento, isso é santificação. E isso é a nossa responsabilidade. Mas agora, o que é que Jesus pretende com esta narrativa de Marcos? Conforme eu já disse, um dos principais motivos de Jesus é nos mostrar o significado da Páscoa no Novo Testamento. Nós já vimos o significado da Páscoa no Antigo Testamento e agora quero mostrar assim, meu querido e minha querida, a Páscoa, o significado da Páscoa no Novo Testamento. Nos nossos dias, na nossa vida, na nossa realidade. E isso está escrito a partir do verso 22 até ao 26. Olha comigo. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança e derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei o fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Jesus nos apresenta aqui o verdadeiro significado da sua morte. E você reparou algo interessante? Você reparou que Jesus não repartiu o cordeiro? Ele não repartiu carne. Ele repartiu pão. Em João 6, nós vamos lá ver que Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desce dos céus. Não o maná que os vossos pais comeram do deserto e que ficavam com fome, mas quem comer de mim
Quem comer a minha carne nunca mais terá fome, quem beber o meu sangue nunca mais terá sede. Ele está repartindo o seu próprio corpo. Porquê? Porque Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não repartiu carne, Ele repartiu o pão por causa disso mesmo. Ele nos está apresentando o significado da sua morte, mas repare que Ele também nos está apresentando o significado ou também o dia após o julgamento final. Existem muitas linhas de pensamento que dizem que a igreja vai ser arrebatada secretamente e que durante 7 anos vão comer e beber juntamente com Cristo, e depois Cristo vem e lança a sua grande tribulação e depois o julgamento final. Não é isso que a Bíblia nos diz, mas não é esse o tema do nosso sermão também hoje. O que eu lhes estou dizendo é que a seguir ao julgamento final, a seguir a toda a terra a ser destruída, eis que desce dos céus a nova e eterna Jerusalém. É feito novos céus e nova terra. E nessa terra nós iremos comer com Cristo para sempre o pão e o vinho novo. E Ele se sentará connosco e comerá connosco, porque essa é a promessa que Ele deixou aqui nesta narrativa. Mas aonde é que é? Não é na terra. É no reino de Deus. O próprio Jesus diz, no reino de Deus. No reino onde Ele é Rei. E não é nesta terra, pelo menos nesta terra física que nós conhecemos, porque esta terra vai passar, estes céus vão passar, tudo se virá a fazer de novo, novos céus, nova terra, um novo reino, um reino puro, um reino de glória, um reino onde ninguém mais peca porque não irá haver pecado, ou seja, nas bodas do Cordeiro. E isto é o que João nos vai dizer lá em Apocalipse 19. Então, ouvi uma voz como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia! Pois reina o Senhor Deus, reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glórias, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É aqui que nós nos vamos reunir novamente com o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Redentor das nossas almas, Cristo Jesus. É aqui, é nesta ocasião, é nestas bodas que Ele vai dar cumprimento àquilo que Ele disse no verso 24. Só aqui é que Ele vai tornar novamente a comer e a beber connosco. Só aqui, na conclusão de toda a sua obra. Agora, repare, Jesus executou. Se você reparar, Jesus executou toda a cerimónia segundo o costume judaico. Mas existe uma diferença. Os judeus, eles celebravam a Páscoa com os olhos no passado. Conforme eu disse no início, a Páscoa judaica era para lembrar aos judeus a passagem do anjo da morte por cima da casa dos judeus e não entrava se tivesse as ombreiras das portas aspergidas com sangue. E lemos lá o texto de Êxodo, porque Deus diz, lembrai-vos para sempre deste dia, comemorai para sempre este dia. Ou seja, o judeu celebrava a Páscoa com os olhos no passado, com os olhos na 10ª praga de Deus sobre as terras do Egito. Mas a diferença é que Jesus celebra a Páscoa, embora de forma judaica, cumprindo todos os rituais, todos os procedimentos da liturgia judaica, mas ele celebra a Páscoa, levando os discípulos a olhar para o futuro. Ele não disse, lembrai-vos da 10ª praga, lembrai-vos do livramento de Deus. Não, ele disse, este é o sangue, é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Novidade é algo que vai acontecer. Não é que aconteceu. Não é que está acontecendo. Novidade é algo que vai acontecer. E quando se cumpriu esta novidade? Quando é que Deus celebrou com o seu povo a nova e eterna aliança? Isto vai acontecer, isto vai se repartir em duas formas.
A primeira, cumpriu-se na cruz do Calvário, com a morte, o sofrimento, com o verter do sangue do nosso amado Jesus. E irá se cumprir, então, como nós vemos em Apocalipse, no reino de Deus, na Nova Jerusalém, na cidade eterna, nos novos céus e novas terras. Mas note uma coisa importante também, que devemos salientar. A Páscoa judaica não servia de nada se não houvesse sangue derramado. Para ser Páscoa, eles tinham que imolar um cordeiro. Eles tinham que assar um cordeiro e comer o cordeiro. Agora, a Páscoa salvífica, que é essa que nos interessa, a Páscoa que nos salva, a aliança que nos liberta, que nos cura, que nos salva, a nova aliança, de nada serviria se não tivesse também havido um derramamento de sangue. Mas nesta aliança, os cordeirinhos não entraram. Os cordeirinhos ficaram lá nas suas cercas, porque o único cordeiro que foi imolado, o único cordeiro que foi morto, foi Jesus. E aqui, mais uma vez, nós vamos pegar no Antigo Testamento para confirmar aquilo que Jesus está fazendo. Porque existe aqui a confirmação da aliança. Em Êxodo 24, diz assim: disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e adorai de longe. Só Moisés chegará ao Senhor e os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos genuínos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Esta foi a confirmação da aliança mosaica, da aliança de Deus com o povo, através de Moisés. Mas agora temos a confirmação da nova aliança. No verso 24 diz: então lhes disse: este é o meu sangue. Qual é o símbolo que eu estava utilizando para simbolizar o seu sangue? O cálice com vinho. Da mesma forma que Moisés utilizou o sangue do cordeiro, simbolizando o selo de Deus, a confirmação, a assinatura de Deus nesta aliança com o povo de Israel, assim Jesus também está utilizando o cálice do vinho, dizendo, como quem diz: este não é vinho, imaginem que este é o sangue que eu vou verter para confirmar a nova e eterna aliança. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. O que Jesus estava dizendo, e você, agora aquilo que eu vou dizer, você vai perceber rapidamente. Quando alguém morre e deixa um testamento, esse testamento não vale nada. É papel, é umas folhas escritas enquanto o testador está vivo. Mas está lá escrito aquilo que é a vontade dele. Tudo aquilo que é da vontade daquela pessoa está escrito naquele papel. Mas o testamento só é válido pela morte do seu autor. Então aquilo que Jesus está dizendo é: estão vendo, isto é o meu testamento. Daqui a 2 dias eu vou morrer. E vocês vão ser herdeiros de tudo aquilo que é meu, será vosso. Isto é a minha aliança convosco. Cristo firmando a aliança com o seu povo,
com a sua igreja. Entendeu? A Páscoa hoje significa o abrir do testamento de Jesus em nosso favor. Nós somos os alvos do testamento de Cristo. Que maravilha é saber isto. Este é o sentimento pascal de um cristão. Este é o sentimento em que você e eu devemos ter quando celebramos a Páscoa. Só que a Páscoa não se fica só por um dia anual. E eu já lá vou chegar, rapidamente. Repare que no verso 25, Jesus nos está transportando. Como se ele estivesse abrindo ou colocando um DVD no seu aparelho. Não havia na altura, mas estou eu a divagar. Ele está metendo um DVD e está mostrando um filme. A mesma coisa quando você entra numa agência de viagens. Você não está ainda nas Caraíbas, mas você vê um filme das Caraíbas. E você fica todo deliciado e já quer lá estar. O que Jesus estava fazendo é mostrando aos discípulos o que é que iria acontecer naquele banquete celestial. É verdade vos digo que jamais levarei o fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo, um vinho puro, um vinho bom, de boa qualidade. Aonde? No reino de Deus. E eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês imaginem que já lá estão. E ele vai dizer isso em Mateus 8, capítulo 8, verso 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aonde? No reino de Deus, no reino dos céus. Essa é a nossa esperança, amada igreja. Essa é a nossa expectativa. Essa tem que ser o motivo máximo da minha vida enquanto peregrino nesta terra miserável e hostil. É eu saber que um dia não só me vou sentar com Abraão, com Isaque, com Jacó, mas o próprio Cristo estará à cabeceira da mesa e ele abraçará uns com o braço direito e outros com o braço esquerdo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas veja o que é que Jeremias fala acerca disto. Jeremias falou lá acerca desta nova aliança. Veja, lá no Antigo Testamento. Jeremias 31, a partir do verso 31, diz assim: Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com... Você está entendendo a escrita? Não conforme a aliança que fiz com os seus pais. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Não, não é essa a aliança. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver despojado, diz o Senhor. Verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei deles. Isto foi o que Jeremias escreveu acerca da nova e eterna aliança que Jesus Cristo nos está trazendo agora aqui no verso 25 de Mateus 14. Porque foi assim, foi com a sua morte que Ele nos perdoou todas as nossas iniquidades. Foi com a sua morte que Ele nos perdoou todo o nosso pecado. Foi com a sua morte que Ele bebeu o cálice da santa e justa ira de Deus, do Pai. Foi com a sua morte que Ele, com o derramamento do seu sangue, Ele aplacou, Ele fez uma barreira entre o nosso pecado e a santidade de Deus. Deus hoje não olha para nós como os homens que éramos inimigos, maldosos, mentirosos, pecaminosos. Quando Deus olha para nós agora, Ele vê o sangue do seu Filho. Ele vê a sua assinatura no seu testamento. Jeremias escreveu sobre o sangue de Cristo, não aspergido sobre o altar, não aspergido sobre o livro, mas aspergido sobre muitos a partir daquela cruz, daquele monte. Foi assim que Jesus assinou o seu testamento.
foi com a sua própria vida, para que você hoje pudesse estar aí, se alegrar, se contentar, que embora passe circunstâncias adversas, embora sofra, embora doa, embora possa ficar infectado, embora possa cair na cama de um hospital, mas você já é um herdeiro do reino dos céus. Aleluia! Onde há remissão de pecado, há a presença do sangue do Cordeiro. Se Deus diz que me perdoa os meus pecados, primeiramente Ele derramou o sangue do Cordeiro sobre mim. Eu sou hoje as ombreiras das portas lá na terra do Egito. O anjo da morte não me pode alcançar. Não há mais condenação, porque é Deus quem me justifica. Como? Pelo sangue do seu Filho. E o autor de Hebreus nos diz isso claramente. Porque isso mesmo Ele, o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortes, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, mas também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Agora olha o que é que ele vai falar. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, pois as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele está no meio, entre nós e Deus. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso advogado, e a sua única defesa para connosco é o seu sangue. Nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E a minha oração seja que você também aguarde a salvação. Que você esteja esperançado na salvação. Que você esteja na expectativa de ver Ele aparecer a segunda vez. A Igreja do Antigo Testamento, ela sofre uma renovação. É certo, Israel era o povo de Deus, através da promessa que Ele fez ao próprio Abraão. Mas o que é que aconteceu agora? Quando Jesus morre, quando Ele é crucificado na cruz, quando Ele verte o seu sangue, diz a Bíblia que Ele verteu todo o seu sangue, que já só restavam gotas de água. O que é que aconteceu? A Igreja do Antigo Testamento, ela torna-se agora universal. Os filhos de Abraão, os filhos de sangue de Abraão, agora juntam-se com os filhos espirituais de Abraão através do sangue de Cristo. Porquê? Porque todos eles são lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. A Igreja só é a Igreja de Cristo quando for lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Entenda bem isto. Porque nós muitas vezes menosprezamos o sangue de Cristo. Muitas vezes menosprezamos a sua obra salvífica. Olha o que é que diz Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mais uma vez, Marcos não está falando dar a sua vida em resgate por todos. Não. Ele dá a sua vida em resgate por muitos. Quem são estes muitos? Aqueles que se humilham aos seus pés, aqueles que se entregam nas suas mãos, aqueles que dizem: Senhor, eu mesmo não tenho nada, eu sou um pobre, miserável, pecador, mas eu sei que Tu me podes salvar, porque Tu verteste o Seu sangue por mim. Tu me amastes e eu Te quero amar agora por isso. Eu me quero relacionar contigo. Quero ser íntimo contigo por causa desse sangue. Eu quero ser lavado com esse sangue. Amada igreja que me está a ouvir, todos nós em Cristo não mais nos relacionamos com o sangue de animais. Existem alguns que ainda fazem alguns sacrifícios animalescos, mas isso é para outra ocasião, não é para agora. Mas todos nós em Cristo nos relacionamos com o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus. Agora veja uma coisa. Os discípulos tiveram a honra de presenciar a abolição de um costume antigo, a festa pascal, a festa da liturgia judaica. A celebração anual. Eles tiveram a honra de presenciar a instituição de um novo relacionamento, de uma nova aliança. Cristo aboliu a festa litúrgica referente ao passado. Mas Ele agora institui não uma liturgia. Presta atenção no que eu estou dizendo. A nossa festa de Páscoa hoje não é uma festa litúrgica, mas é um relacionamento íntimo com Cristo que tem repercussões públicas. Ou seja, o meu relacionamento íntimo com Cristo, ele transparece para fora. Como assim? Não entendi, eu vou-lhe explicar. O próprio Jesus diz: fazei isto todas as vezes que vos reunires em meu nome. Então todo mundo que vê um grupo de pessoas celebrando a Cristo, partindo o pão, partilhando o vinho, eles sabem que nós estamos reunidos em nome de Cristo. Isto tem repercussões públicas. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 11, verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. A memória de Cristo. O sentimento de memória de Cristo é a Páscoa da nova e eterna aliança firmada com o seu próprio sangue. Todos aqueles que celebram uma Páscoa completamente diferente ao que Jesus instituiu, ou como Paulo chamou, todos esses que celebram a Páscoa de modo diferente, Paulo vai os chamar homens com um véu nos olhos, homens que não conseguem ver a Cristo. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, o Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3, 15 a 18. Os homens que celebram a Páscoa aos modos judaicos ou com liturgias, calendários litúrgicos, são homens com um véu no rosto. São homens que não veem a Cristo. São homens que veem tradição, veem religião, veem uso, veem costume, veem hábitos. Mas eu quero que você preste atenção também mais uma coisinha ainda. Eu estou caminhando já para o final. Enquanto os cordeirinhos já na Páscoa judaica, eles eram trazidos ao altar, ao templo, ou quando não era em Jerusalém, era onde fossem moados, eles vinham com uma cordinha.
Eles vinham amarradinhos, eram trazidos pela força de uma corda. Mas esses eram os cordeirinhos, lá na festa judaica. Mas na nova aliança, Cristo se entregou voluntariamente. Diz a Bíblia que a sua boca não se abriu, caminhando como um cordeiro a caminho do matador para ser morto. Ele teve um comportamento voluntário, ele teve um comportamento amoroso. Para quê? Para morrer em seu lugar e em meu lugar. Ele fez isso voluntariamente. O próprio Jesus disse a Pôncio Pilatos: se do céu não viesse tal autoridade, tu não podias fazer nada, mas eu me entrego. Ele se entregou por amor. Agora entenda, o problema não está em como você celebra a Páscoa. E eu quero dizer que eu acho muito bem, concordo consigo, em você celebrar a Páscoa em família. Concordo e acho bonito. E até louvo a Deus por causa da sua providência quando você celebra a Páscoa com um grande banquete. Você tem posses para isso, faça. Não sou nada contra aos coelhinhos e aos ovos de chocolate. Eu gosto de coelhinhos de chocolate. Eu gosto, aliás, eu sou doido por chocolate. Não tem qualquer problema nisso. O problema é que, celebrando a Páscoa, qual é a liturgia que você está a dar o seu aval? E muitas vezes nós, nos nossos costumes, principalmente no nosso país, que é um país de tradição, nós celebramos muitas vezes a Páscoa de cariz litúrgica religiosa, baseada na Igreja Católica. Deixe que eu lhe diga uma coisa, a liturgia não deixa ver o verdadeiro sentido da Páscoa. Tudo o que é tradição, tudo o que é religião, tudo o que é costume, tudo o que é hábito, ele não deixa ver o que está para além dessas figuras, desses sinais. Jesus é a remissão dos pecados da humanidade. Jesus é o valor da nova e eterna aliança. Ele penhorou o seu sangue para firmar esta aliança conosco. Então entenda uma coisa muito importante hoje. Talvez para o ano, ou ainda este ano, você já começa a celebrar a Páscoa totalmente diferente, e eu louvo a Deus por isso, e essa é a minha oração, que este sermão faça isso. Todos os domingos são dias de culto. Todos os domingos são dias de ceia. Todos os dias da sua vida cristã são dias de culto. São dias de ceia. Resumindo, todos os domingos, todos os dias em que você cultua a Deus, à terça-feira ou à quarta, à quinta ou à sexta, ou domingo, de manhã ou de tarde, todos esses dias são dias de Páscoa. Porque são dias que nós celebramos a Cristo. São dias que nós celebramos a libertação que Cristo veio nos trazer através da sua morte. São dias que nós lembrarmos cada gota de sangue vertida daquele corpo dilacerado, maltratado, cravado naquela madeira. Todos os dias, meus amados irmãos, que nós nos reunimos. Hoje, agora, neste momento está a acontecer a Páscoa. Porque nós estamos celebrando a Cristo. Nós estamos lembrando, não o passado judaico. Nós estamos lembrando não uma liturgia engendrada por mente humana, mas nós estamos nos lembrando do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nestes momentos, meus amados irmãos, que nós celebramos a Páscoa de Cristo. Eu dou glórias a Deus porque na igreja em que Deus, pela sua graça, me colocou para pastorear, eu todos os domingos, de todos os dias que é domingo, eu celebro a ceia do Senhor. E só não celebro todos os dias de culto, porque é à noite e muitas vezes o povo está cansado. Mas todos os domingos, e o povo da minha igreja sabe, todos os domingos têm a oportunidade de
celebrar a Páscoa, celebrar a ceia, partilhar o pão, partilhar o cálice. João 6,53 diz: Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta viverá. Esta é a esperança do cristão. Você está comendo hoje, eu creio pela minha fé, você está comendo hoje o pão verdadeiro que desce dos céus, diretamente do altar da graça, do altar do trono de Deus. Se alimente com esta palavra, se alimente com o sangue e com o corpo de Cristo, o pão e o vinho. Deixe que eu lhe deixe só uma advertência. Todas as vezes que você agora, daqui para a frente, tiver a oportunidade de partilhar o pão com os seus irmãos e partilhar o cálice, se lembre do corpo vituperado de Jesus. Se lembre do sangue que escorreu naquela cruz, inundou aquele chão. Se lembre da consumação, da obra salvífica de Cristo Jesus, por amor de si e de mim. Deixe-me fazer aqui duas aplicações deste texto para a nossa vida e eu termino assim. A primeira aplicação é que a soberania de Deus, eu já falei, não isenta um homem da sua responsabilidade. Ser um eleito é ser um responsável. Você repara que toda a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Se você não tem frutos de arrependimento, se você não emana frutos do Espírito Santo, analise o seu coração, porque possivelmente você poderá ser tudo menos um cristão. Efésios 2,8 diz: Pois pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Estas boas obras não são obras beneméritas. Estas boas obras são obras de arrependimento. Meu querido e minha querida, você cai todos os dias, você peca todos os dias. Mas a todos os dias que você cai e que você peca, é-lhe dada a oportunidade de chegar ao Pai e se arrepender. Chora amargamente aos pés dele e ele livrará o seu coração. Ele o consolará. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu, embora tenha a certeza e a convicção e a fé que eu sou eleito, eu vou continuar sempre a pecar. Eu vou continuar sempre a ser um pecador. Mas a diferença entre um ímpio e um crente é que o crente reconhece o seu pecado, o seu erro e se arrepende perante Deus. E não só reconhece o seu erro e o seu pecado e se arrepende perante Deus, o crente que é perdoado, que sabe que é perdoado, ele também se torna um crente perdoador. Ele perdoa facilmente. O homem e a mulher que é crente, ele deve lutar pela sua santidade. Porque não há nada mais vergonhoso do que alguém que se diz crente ter uma vida imoral, pecaminosa e vergonhosa. Porque a nossa vida cristã tem repercussões públicas. Todo o mundo está com os olhos postos em nós. Todo o mundo tenta avaliar erros, pontinhos, falhas, mas é Deus quem nos justifica. A segunda aplicação é referente à Páscoa, ou à ceia do Senhor, à Páscoa cristã, à nova e eterna aliança. Cristo, como nós vimos, determinou o fim da Páscoa do Egito. Mas Ele também nos levou a observarmos a Páscoa em sua memória. O cristianismo verdadeiro não tem calendário litúrgico. O cristianismo não tem cultos que obedecem a algum tipo de liturgia, a alguma data ou a algum assunto. Por isso me faz confusão algumas igrejas evangélicas que têm cultos disto, cultos daquilo, cultos daquele outro. E eu só conheço um culto. É o culto a Deus, ao Criador de todas as coisas.
Ó soberano Deus, ó santo Deus, ó justo Deus, ó bondoso Deus. Não existe isso, não há espaço para eu fazer cultos para isto, cultos para aquilo, cultos para aquilo outro, não há. O meu culto é um culto a Deus, é um culto a Cristo. O meu culto é onde eu me lembro do sangue de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da vida que Ele me veio trazer. Por isso é que todos os domingos são domingos de Páscoa. Todos os domingos. Todos os dias onde se reúne o povo para congregar, para louvar, para adorar, para ouvir a palavra, são dias de Páscoa. Porque esses dias servem para lembrar Jesus, adorando e celebrando a sua ressurreição. O segundo ponto é que a Páscoa cristã, genuína, ela deve habitar, ela deve encher o nosso coração. Nós devemos viver todos os dias em dia de Páscoa. Todos os dias celebrando a nova e eterna aliança. Devemos nesses dias lembrar a morte voluntária de Cristo Jesus. Da sua entrega por um povo que o odiava, que era seu inimigo, mas que ele amava, e com esse amor ele levou esse povo a amar também. A ceia do Senhor, meus queridos e minhas queridas, ela simboliza o amor de Deus para com o seu povo. Só quem gosta de alguém lhe deixa um testamento. Já pensou? Você já pensou que ninguém deixa um testamento ao seu maior inimigo? Mas toda a gente deixa um testamento àqueles que mais ama, àqueles que mais preza. E Jesus deixou-nos esse testamento a nós, porque Ele nos ama e Ele preza pela nossa vida. E Ele preza pela nossa estadia na mesa das bodas do Cordeiro. Deixa-me terminar dizendo, na ceia do Senhor, também devemos lembrar o dia em que o Senhor derramará o cálice da sua ira contra a terra. Esta nova aliança nos leva a pensar isso. Se nós estamos salvos, estamos libertos, estamos curados, estamos abrangidos pelo sangue de Cristo, estamos abrangidos pelo amor de Cristo, ainda existem muitos que, se não se salvarem, que se não entregarem a sua vida a Cristo, eles vão ter um final muito infeliz. Eles vão ser alvos da ira, da cólera de Deus contra eles e contra esta terra. Isto é a Páscoa. Isto é a ceia do Senhor. E louvo a Deus porque o dia de hoje, uma quinta-feira, coincide com o dia em que Cristo celebrou a sua última ceia. Daqui a 2 dias, Ele iria subir àquele monte, que um dia e meio mais ou menos, Ele iria subir àquele monte para se entregar, para ser sacrificado, para ser imolado, por amor a si e amor a mim. Você possa ser abençoado com esta palavra, você possa ser abençoado com este sermão, você hoje possa celebrar a Páscoa, mas a verdadeira Páscoa. Pode comer os coelhinhos, pode comer os ovinhos, pode comer aquilo que você quiser, mas que o seu coração coma o verdadeiro pão que desceu dos céus, o verdadeiro pão da vida, que nos veio trazer vida, que nos faz viver e que nos fará viver. Que você possa ser abençoado o resto dessa semana. E nunca é demais lembrar, tenha cuidado, proteja-se. Se possível, fique em casa. Aguente mais um pouquinho. Já isto vai passar. Conforme aquela canção que eu cantei, não existe provação sem livramento. A seguir à provação vem o livramento. O choro pode demorar uma noite, mas bem, pela manhã vem a aurora, vem a madrugada, vem o sol, vem a alegria. Já isto vai passar. Mas enquanto não passa, se proteja. Porque ainda o quero ver por muitos dias, ainda quero falar para si por muitos dias, até que o Senhor me permita, ou que Ele venha o mais rapidamente possível. Eu sei que nós saibamos, mas pronto. Que Deus abençoe a amada igreja, que Deus abençoe o povo, meus amigos, meus irmãos, família. Que Deus abençoe e até à próxima, se Deus quiser.